Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre a termoquímica, a parte da termoquímica chamada Lei de Hess. Muito cobrado no Enem e nos vestibulares. Vamos lá? Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Antes da gente falar um pouquinho sobre a Lei de Hess, vamos nos recordar que na termoquímica existem reações chamadas exotérmicas e endotérmicas. Como vimos em aulas anteriores, certo? Quem não viu, né? Quem não assistiu às aulas de termoquímica, introdução, entalpia, recomendo que você assista, certo? Para poder acompanhar a aula de Lei de Hess. Lá nas aulas de introdução à termoquímica, falamos que existem reações que liberam calor e reações que absorvem calor. Reações que liberam calor na termoquímica, né? Temos aqui uma representação de uma reação onde ele coloca dentro dos produtos um calor. Isso quer dizer o quê? Que essa reação química, ela produz um B e também produz calor. É uma reação que libera calor, que na termoquímica chamamos de reação ou processo libera calor, exotérmico. E nas reações termoquímicas também temos aquelas reações que absorvem calor, como, né, está mostrado aqui, a reação onde você tem reagentes e produtos. Antes da setinha nós chamamos reagentes, aqui só tem dois reagentes, e depois da setinha, substâncias que são chamadas de produtos, o que produziu. Essa reação, ela precisa de um reagente A e precisa de calor. Quando ela precisa, é porque é uma reação que absorve calor para produzir uma substância B qualquer. Essa reação é a reação termoquímica chamada endotérmica. A gente está fazendo somente uma pequena revisão, certo? Só é uma pequena, e por isso que eu recomendo que, caso você não tenha assistido a aula de termoquímica, uma introdução, passe aí na nossa página e assista, ok? Vimos também que a reação termoquímica, como essa aqui que eu estou mostrando nesse momento, onde tem reagentes e produtos, e dentro dos produtos existe uma quantidade de calor, liberou C2H6 gasoso mais calor. Essa reação é exotérmica, libera calor. Vimos também em aulas anteriores que essa reação exotérmica ela pode ser representada de outra maneira. Ao invés de vir o valor do calor na reação, ela pode vir na forma de variação de entalpia, uma variação de calor. Então, eu posso representar a equação termoquímica de várias maneiras. Aqui tem de duas formas: do calor dentro da reação e o calor dentro da variação de calor, variação de entalpia, que falamos também em aulas anteriores. Falamos em aulas anteriores que se o valor da variação de entalpia for negativo, essa reação será exotérmica. Se você tem uma reação termoquímica onde a variação de calor é positiva, você tem uma reação endotérmica, absorve calor, reação endotérmica. Essa entalpia também vimos em aulas anteriores. Estou somente refrescando a memória dos meninos que estão acompanhando as nossas videoaulas de química, certo? Então, observe muito bem os sinais no caso de diferenciar as reações termoquímicas em exotérmica ou endotérmica. Mas a nossa aula de hoje é a nossa Lei de Hess, certo? E no caso, para a gente introduzir a Lei de Hess, nós temos que falar que existem reações químicas que acontecem em várias etapas. Existe reação química que, para acontecer, tem que ocorrer em 2 etapas, em 3 etapas, em 4 etapas. Então, reações químicas também podem acontecer em etapas.
não somente em uma. Ok? Por exemplo, eu tenho três reações termoquímicas. Você sabe cada um se é exotérmica ou endotérmica. No caso, a primeira reação termoquímica é exotérmica, variação de entalpia negativo exotérmica, liberou calor. A segunda reação, a variação de entalpia é negativa, é uma reação exotérmica. E a terceira reação química é uma reação endotérmica, valor positivo da variação de calor. Essas três reações são etapas para uma reação global, a reação principal. Então, essa reação global, ela acontece em etapas. Para ela acontecer, essas três reações devem ocorrer, ok? Então, existem reações químicas que elas ocorrem por etapas. Essa reação global é uma reação termoquímica. Só que, nesse caso, a variação de calor da reação global é desconhecida. E é isso que a lei de Hess faz, certo? Na lei de Hess, as reações que ocorrem em etapas, no caso da reação global, você não souber o valor da variação de entalpia, vai ser a soma das variações de entalpia das reações em etapa. Então, a lei de Hess nos diz que uma reação global, a variação de entalpia dela vai ser a soma das variações de entalpia de suas etapas. Então, esse valor desconhecido dá para descobrir da reação global através das reações em etapas, ok? Então, vamos definir aqui o que seria a lei de Hess. A entalpia de uma reação química que ocorre em várias etapas. Então, a entalpia de uma reação global que ocorre em várias etapas, seja elas em uma etapa, em duas etapas, em três, em quatro, em cinco. Essa entalpia vai ser a soma das entalpias de todas as reações da etapa da reação global. Resumindo, a soma de ΔH de todas as etapas da reação química é o valor da variação de entalpia da reação química total. Ok? Vou aqui dar outro exemplo. Você tem uma reação, um reagente A, e esse reagente A quer chegar num produto D. Essa reação química é uma reação química onde ela ocorre por etapas. Antes de o A chegar ao D, ele primeiro tem que passar pelo B, o B passar pelo E, até o E chegar no D. Então, o A para chegar no D, ele ocorre em várias etapas. Caso você não saiba a variação de calor que ocorre na reação principal, que no caso aqui é o A até o D, mas se você souber os valores de entalpias, variação de entalpia de A para B, aqui eu coloquei 1, variação de entalpia de B para E, coloquei o 2, e souber a variação de entalpia de E a D, que eu coloquei 3, você vai saber o valor da variação de entalpia da reação global. É isso que a lei de Hess diz. A entalpia da reação química vai ser a soma da variação de entalpia das reações em etapa. Então, variação de entalpia, ponto de interrogação, vai ser igual a entalpia 1, variação de entalpia 1, mais variação de entalpia 2, mais variação de entalpia 3. Facinho, né, meninos? Até aí, nesse momento, sim. Só que detalhe, a gente só vai conseguir realmente chegar se você colocar o seu neurônio para funcionar. Então, como é que a gente coloca os neurônios para funcionar? Fazendo questões. Como é que a gente aprende a fazer as questões de lei de Hess? Fazendo bastante. Então, bastante exemplo para vocês, para a gente pegar como é que faz essas questões que aborda a lei de Hess. Vamos colocar os neurônios para funcionar. Então, colocando os neurônios para funcionar, vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão nos diz que
Com base nas variações de entalpia, voltar aqui, perdão, com base nas variações de entalpia, associadas às reações a seguir. Então, aqui ele dá duas reações termoquímicas, cujo valor da variação de entalpia da reação 1 é positivo, endotérmica, a variação de entalpia da reação 2 é positiva, as duas são endotérmicas. E ele diz o seguinte: pode-se prever que a variação de entalpia associada à reação de dimerização do NO2 será igual a. Então, ele dá duas reações e ele quer saber o valor da variação de entalpia da reação de dimerização do NO2, que é essa reação aqui abaixo. Então, ele dá duas e dá a reação sem a variação de entalpia no qual ele está perguntando. Então, essa reação de dimerização, ela ocorre em duas etapas. E ele quer saber o valor da variação de entalpia. Como é que a gente resolve? Essa é uma questão típica de lei de Hess, certo, gente? Como a gente falou anteriormente, você deve imaginar o seguinte: se aqui não tem o valor da variação de entalpia, ela disse que se a reação ocorre em etapas, a variação de entalpia dessa reação global vai ser a soma das variações de entalpia das reações em etapas. É só somar os dois que dá a variação de entalpia global. Só que detalhe, gente, eu não falei que não é somente somar as variações de entalpia, é também somar as reações. Então, numa questão de lei de Hess, você, antes de somar as variações de entalpia, você deve somar as reações químicas para dar a reação global. Se você somar duas reações e der a reação global, você pode somar os dois valores da variação de entalpia. Pergunta que não quer calar: como é que a gente soma reações para dar a reação global? E se der a reação global, aí sim poder somar os valores de variação de entalpia. É isso que eu vou mostrar neste exato momento. Como somar as duas reações químicas para poder dar a reação global e você obter o valor da variação de entalpia da reação global. Como é que se faz isso? Seguinte, você olha a reação global. Na reação global, você tem 2NO2 gasoso no lado dos reagentes. Na reação em etapa, quando você for somar, você tem 2NO2 gasoso no lado dos produtos. Na soma, esse 2NO2 gasoso que está no lado dos produtos deve estar no lado dos reagentes quando você somar as reações. Por quê? Porque na reação global, 2NO2 gasoso está no lado dos reagentes. A primeira coisa que você deve observar quando for somar as reações: quem está do lado dos reagentes e quem está do lado dos produtos. No caso aqui, o 2NO2 gasoso está no lado dos reagentes. E na reação em etapa, 2NO2 gasoso está no lado do produto. O que você vai fazer? Você vai inverter a reação. Tudo que for produto passa a ser reagente, tudo que for reagente passa a ser produto. E o valor do ΔH vai mudar. Você vai inverter, em vez de positivo, vai colocar negativo. Você inverte a primeira reação química. Isso para quê? Para quando você for somar as reações da reação global. Vamos continuar. Na reação global, você tem 1 mol de N2O4 gasoso no lado dos produtos. Na reação em etapa, se você observar, você tem 1 mol de N2O4 gasoso no lado dos produtos. Então, quando você for somar,
N2O4 gasoso no lado dos produtos, você não deve modificar a reação química, porque ele já se encontra no lado dos produtos, onde você deseja que o N2O4 gasoso esteja no lado dos produtos. Mas vamos fazer aqui, certo? Você vai deixar do jeito que está quando você for somar as reações para dar a reação global. Vou colocar aqui um quadradinho para diferenciar o espaço, certo? Vou inverter a primeira reação química. Eu já falei por que eu vou inverter. E o que é inverter a reação química? Quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. Então, vou colocar aqui 2NO2 gasoso produz N2 gasoso e 2O2 gasoso. Invertir a reação química. E vai inverter também o sinal de ΔH1, variação de entalpia 1. Está positivo, fica negativo. A segunda reação, você vai deixar do jeito que está, vai permanecer. Vou reescrever aqui embaixo. Reescreve tudo do jeito que está. E também o valor positivo do ΔH2. Ok? Vou colocar um traço. Para quê? Para somar as reações. Quando você somar a reação, vai ter que dar a reação global. Como é que soma a reação? Nesse caso, você tem que cortar os indesejáveis. Como é que você corta os indesejáveis? No caso aqui, se você observar, você tem N2 gasoso. O N2 gasoso não está na reação global. Então, ele deve ser cortado. Mas eu vou cortar assim, ó, do nada? Não, você não vai cortar do nada. Você observar, você tem nitrogênio gasoso no lado dos produtos na reação 1 e você tem nitrogênio gasoso no lado dos reagentes. Você só pode cortar, certo? Um reagente que não está na reação global, se eles estiverem no momento da soma da reação química em lados opostos. N2 gasoso no lado dos produtos, N2 gasoso no lado dos reagentes. Ah, professora, e se N2 gasoso estivesse no lado dos produtos, você não poderia cortar. Não cortando, na hora da soma da reação química, daria errado, porque na reação global não tem N2 gasoso. Aqui deu certinho, ó. Lado do reagente, lado dos produtos, cortei. Se você observar também na reação global, não tem oxigênio, 2O2 gasoso. Então, na soma, você tem que cortar esse desejável. 2 mol de oxigênio gasoso no lado dos produtos. Vou cortar com 2 mol de oxigênio gasoso no lado dos reagentes. Pode cortar? Pode. Por quê? Porque os dois estão em lados opostos. O oxigênio gasoso aqui na primeira reação está no lado dos produtos e o oxigênio gasoso na reação 2 está no lado dos reagentes. Cortei todos os indesejáveis. Tem mais alguém para cortar? Não. Se você observar, na primeira reação ficou somente quem? 2NO2 gasoso no lado dos reagentes. Só ficou ele. E a segunda reação não ficou nenhum reagente, só ficou um produto, N2O4 gasoso, que é o que corresponde à reação global. Somando aqui os dois, você coloca o que restou. Esse substância no lado dos reagentes e essa substância no lado dos produtos. Reagente, produto. Se você observar, você somou a reação e deu a reação global. Essa soma aqui da reação química deu certinho com a reação global. Então, você pode somar os dois, variação de entalpia. O negativo da reação 1 e o positivo da reação 2. Somando os dois,
valores dá menos 58 kJ. Item A, menos 58 kJ. Nesse caso aqui, gente, se você fosse somar a variação de entalpia positivo com positivo lá no início, certo? Lei de Hess, você vai pegar a entalpia da reação global e para você saber a entalpia da reação global, é só somar as entalpias da reação em etapa. Aqui só tem duas etapas, vou somar os dois. Se você fizesse a soma desses dois, daria mais 77,2. Você marcaria o item D. Mas você ia errar, porque na lei de Hess, você não somente soma as variações de entalpia, você soma também as reações químicas. Se somasse as reações químicas e der a reação global, você sim poderia somar esses dois. Mas se você somar essas duas, não dá a reação global, gente. Por isso que não dá para somar as duas variações de entalpia inicial. Você tem que fazer todo esse esquema aqui que eu fiz para dar a reação global, aí sim somar os dois. E é engraçado que ele colocou dois valores, 77,2 e 77,2, né? Caso você somasse aqui, procurasse o caminho mais rápido, no caso vocês, né, os alunos nós, seres humanos, temos a tomar o caminho mais rápido. Só somar aqui e deu o resultado? Então você, ou a grande maioria das pessoas, erram por conta de procurar as questões mais fáceis. Então ele já dá aqui dois valores. Se você não marcasse D, provavelmente marca C. Você não faria o caminho mais longo. A grande maioria das pessoas não fazem o caminho mais longo. E é aí que elas erram nas questões de lei de Hess. Complicado? Tá um pouquinho, professora, mas aí a gente vai fazendo exemplos. Quanto mais exemplos fizermos, mais você vai pegando a aula. Vamos aqui para a segunda questão. Dadas as seguintes equações, então você tem aí três equações químicas, né? 1, 2, 3. E calcule a entalpia da reação global. É lei de Hess, gente. Ele dá várias reações químicas, no caso aqui 3, a anterior foi só 2. Aqui 3 reações termoquímicas, né? Ele não colocou o sinal aqui, mas as 3 são positivas. 3 reações endotérmicas. E essas reações em etapa devem ocorrer para ocorrer a reação global. E ele só está pedindo para você calcular a entalpia dessa reação que é desconhecida. Poxa, se a entalpia dessa reação global é desconhecida e ela ocorre em etapas, é só somar as variações de entalpia da reação em etapa. Só somar, não é somente isso, viu, gente? Antes de você somar, como vimos na explicação anterior, primeiro você tem que somar as reações. Somar as reações para dar a reação global. Quando você soma as reações e der a reação global, aí sim você pode somar os valores de entalpia das reações em etapa. Como é que a gente faz? Mesmo a soma da reação para dar a reação global da seguinte maneira, ó. Vou reescrever aqui. Eu vou ter que somar as reações para dar a reação global. Após somar os valores de ΔH e saber a entalpia da reação global. Como é que soma as reações em etapa? Seguinte, se você observar a reação global, ele tem carbono sólido no lado dos produtos. Quando você for somar as reações, esse carbono sólido tem que estar no lado dos produtos. E se você observar reações em etapa, o carbono sólido na primeira reação está no lado dos reagentes. Não pode. Na soma das reações, quem está do lado dos produtos da reação global,
na reação em etapa também tem que estar no lado dos produtos. Então, se o carbono sólido está no lado dos produtos, lá na reação em etapa também tem que estar no lado dos produtos no momento da soma. Então, como é que você faz? Você vai inverter a primeira reação química. Carbono sólido vira produto, carbono gasoso vira reagente. E o valor de ΔH fica negativo. Você inverte tudo. Inverte toda a reação e também o valor da variação de entalpia. Se você observar aqui na reação global, você tem 2 mol de H2 gasoso no lado dos produtos. Tudo que vier depois da setinha é produto. E na reação em etapa? Na reação em etapa, o H2 gasoso está no lado dos reagentes, o bonito, né? Não pode, bonito. Bonito, você tem que estar no lado dos produtos. Por quê? Porque na reação global, H2 está no lado dos produtos. Ah, professora, lá na reação global tem 2 mol de H2 gasoso. E na etapa só tem 1 mol. No lado dos reagentes. Então, o que você vai fazer? Na segunda reação em etapa, você vai ter que inverter a reação. H2 gasoso vai para os produtos e 2H gasoso vai para os reagentes, certo? Por quê? Porque H2 gasoso está no lado dos produtos. Então, essa primeira reação química aqui, você vai inverter tudo. Quem é reagente vira produto e quem é produto vira reagente e muda o sinal, tá positivo, fica negativo. Só que detalhe, aqui na reação global você tem 2 mol de H2. Quando você inverter toda a reação, além de inverter, vai ter que multiplicar tudo por 2, ok? Se aqui tem 1 mol, multiplica por 2, fica 2. Se aqui tem 2, você multiplica por 2, fica 4. E aqui tem 104,2, multiplica por 2, vai ficar 208,4. Você inverte tudo e multiplica por 2 toda a reação e o valor de entalpia. Por quê? Porque na reação global você tem 2 mol de H2 gasoso. E na etapa só tem 1. Tem que ter 2. Mas multiplica tudo por 2. E aí, a terceira vai inverter, vai multiplicar, vai permanecer. Como é que eu sei que a terceira reação química vai ficar no momento da soma? Vai ficar do jeito que está. Por quê? Porque na reação global, se você observar, você tem metano gasoso no lado dos reagentes, CH4 gasoso no lado dos reagentes. E na terceira, se você observar, você tem CH4 gasoso no lado dos reagentes. No momento da soma, ele está lá no cantinho dele. Ok? Vai permanecer a terceira reação química. Então, vamos lá, inverte o primeiro, inverte o segundo e multiplica tudo por 2 e permanece a terceira para a gente somar e tentar dar a reação global. Não estou dizendo que se eu fizer tudo isso vai dar a reação global, pode ser que não. É uma tentativa, ok? Aqui meu quadradozinho, vou reescrever, vou inverter a primeira, C gasoso, produz C sólido, e vou inverter o sinal ΔH1, tá positivo lá, vai ficar negativo. Observou que eu inverti? A segunda, vou inverter tudo, H gasoso, produzindo H2 gasoso, só que aqui, ó, você tem 2H gasoso, multiplicando por 2 dá 4. E aqui só tem 1, se eu multiplicar por 2 fica 2. Multiplico tudo por 2. E vou multiplicar também o valor do ΔH2. Tá positivo, fica negativo, e multipliquei por 2, dá 208,4. 2H2 gasoso, 2H2 gasoso, onde eu quero ele, no lado dos produtos. E a terceira reação eu só vou reescrever do jeito que tá. Aqui embaixo, ó, certo? Vou tentar somar as reações
para ver se dá a reação global. Se não der, eu não posso somar os 3 valores de variação de entalpia. Vou tentar outra coisa para dar a reação global. Mas vamos tentar aqui, certo? Eu vou cortar primeiro. Antes de somar, eu vou cortar quem não está aqui, ó, na reação global. E quem não está na reação global, quem é? Vamos procurar aí. C gasoso. Esse carbono gasoso existe na reação global? Não, não existe. Então você tem que cortar ele. Mas você só pode cortar o carbono gasoso com outro carbono gasoso e se ele estiver em lados opostos. No caso, você tem carbono gasoso no lado dos reagentes, carbono gasoso no lado dos produtos, então você pode cortar aqui os dois, ó. Vou cortar por quê? Porque não aparece na reação global, então eu vou cortá-los. E você só pode cortar se existir um par em lados opostos. Ok, meninos? Ok, né? Se você observar a reação global também, você não tem esse hidrogênio gasoso. Não tem. Então, você tem que cortar esse 4H gasoso. Com quem? Com outro 4H gasoso. Mas só pode cortar se tiver em lados opostos. E estão, certo? O lado dos reagentes, o lado dos produtos. Estou cortando porque eles não estão na reação global e no momento da soma eles não podem existir. E você só pode cortar se estiver em lados opostos. Ok? Ok. Vamos ver quem foi que restou. Só pode restar quem for da reação global. Mas restou. A primeira aqui restou o carbono sólido. Tem na reação? Tem, ó. E está no lado do produto? Tá. Então, sobrou C sólido no lado dos produtos. Sobrou 2H2 gasoso no lado dos produtos. E sobrou CH4 gasoso no lado dos reagentes. Se eu reescrever, se eu somar as reações, ó, qual reagente sobrou? Das 3 reações em etapa, o único reagente que sobrou foi o CH4 gasoso. Coloquei aqui ele, ó, o único reagente. Dos produtos, quem foi que sobrou? Só o carbono sólido e o 2H2 gasoso. Coloquei aqui no lado dos produtos. E se você observar, coincide com a reação global. Então, a minha soma foi correta. Correta. Então, se a soma aqui da reação der a reação global, você pode somar os 3 valores de entalpia das reações em etapa. Somando os 3, menos 171 com menos 208,4 mais 395,2, somando tudo, dá mais 15,8 quilocaloria por mol. Qual é o item? Deixa eu reescrever aqui a reação, a questão. A questão dá 3 reações, pede para você calcular a entalpia da reação global, né? Nós fizemos, né, todo aquele trabalho para somar as reações da reação global e deu 15,8. E ele pede que você arredonde o resultado para o inteiro mais próximo. 15,8, o inteiro mais próximo é 16. Então, item C de casa. Fique em casa, principalmente estudando química. Estudando química, nesse caso, lei de Hess. Ok, meninos? Nós já vimos aí um negocinho diferente, né? Além de inverter, você multiplicou os resultados. A cada questão, se você observar, sempre tem um detalhezinho para você observar. É nisso que lei de Hess pega, certo? Então, quanto mais exemplos, né, você fizer, mais exemplos você pegar nos detalhes, mais coisa você leva para a sua prova de química. Temos aí um terceiro exemplo. Quanto mais exemplos, melhor, certo? E ele diz o seguinte: em um conversor catalítico usando em veículos automotores em seu cano de escape para a redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas.
sendo que uma das mais importantes é essa em negrito. Sabendo que as entalpias das reações citadas abaixo são as que estão abaixo, podemos afirmar que a reação inicial, que é a que está em negrito, é exotérmica, endotérmica, deu o valor aqui. Então é a mesma coisa, certo, gente? Ele dá uma reação, não sabe o valor da variação de entalpia, porém essa reação, que você não sabe a variação de entalpia, ocorre em etapas. Se ela ocorre em etapas, é só somar as variações de entalpia das etapas que são conhecidas. Só que não é só isso, né? Você primeiro tem que somar as reações para dar a reação global. Se der, você aí sim pode somar as variações de entalpia. Vamos lá fazer? Vamos sim. Deixa eu reescrever aqui as reações de etapa. Ele deu a reação global e quer saber a variação de entalpia. Ok, meninos? Ok. Vamos somar aqui os dois para dar a reação global? Não. Não é assim não. É por aí não. Primeiro vamos somar as reações para dar a reação global. Mas para somar essas duas reações, você tem que saber se todos estão no lado correto. Mas se você observar, você tem monóxido de carbono, um mol de monóxido de carbono no lado do reagente da reação global, e lá na etapa, você tem monóxido de carbono no lado dos produtos. Pode? Não pode. Quando na soma, o monóxido de carbono da reação global tem que estar do lado dos reagentes. E aqui o danado está no lado dos produtos. O que é que você faz? Inverte a reação química. Quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. Além disso, você vai modificar o sinal da variação de entalpia da reação que você vai inverter. Então aqui, ó, monóxido de carbono no lado do reagente e o danado no lado dos produtos. Inverte esse negócio. Vou inverter. E a segunda questão, a segunda reação, você tem, aqui se você observar, você tem dióxido de carbono, CO2 gasoso no lado dos produtos. E na reação global, você tem um mol de CO2 gasoso no lado dos produtos. Provavelmente essa reação você não deve inverter. Vai ficar do mesmo jeito, né? Você tem um mol aqui, nem vou multiplicar. Então a segunda reação vai permanecer do jeito que está. E aí vamos fazer esse esquema aí, inverter a primeira e permanecer a segunda, para ver se dá a reação global. É uma tentativa, certo? Então vou inverter aqui a primeira. Monóxido de carbono lá dos produtos vai para os reagentes. E carbono grafite e meio mol de oxigênio gasoso vai para os produtos. E você vai inverter o sinal negativo. Vai ficar positivo. E vai reescrever a segunda reação química. Do jeito que está. Vai permanecer. Agora eu vou somar as reações. Somando as reações, tem que dar a reação global. Se der a reação global, você pode somar as variações de entalpia. Se não der, aí, meu filho, invente esse negócio aqui, inverte a segunda, inverte a primeira, multiplica a segunda e divide a primeira. Faz qualquer negócio para chegar na reação global. Ok? Mas aqui eu já fiz esse esquema aqui e vou ver se dá certo. Vou cortar, antes de somar, vou cortar os indesejáveis. No caso aqui, carbono grafite, né? Tá bem gritante nos seus olhos que não tem na reação global. Então, você tem que cortar o carbono grafite. E só pode cortar se tiver em lados opostos. Tá em lados opostos? Está, certo? Ó, carbono grafite no lado dos produtos, carbono grafite no lado dos reagentes. Cortei. No momento da soma, ele não vai estar. Ótimo, 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 ótimo. Você também tem que cortar O2. Por que você tem que cortar o O2? Porque o O2 aparece tanto no lado dos reagentes como no lado dos produtos. Corta os dois. Tem que cortar, professor, o O2 aparece na reação global. Tem, viu, gente? Porque na soma aqui, os dois estão em lados opostos. Tem que cortar os dois. Cortei os dois. Mas outra observação,
Certo, gente? Outro detalhezinho que você vai aprender agora. Já aprendemos 3, não é? Outro detalhe que você tem que observar. Você está cortando O2, só que o O2 no lado dos produtos da primeira reação química é só meio. Só tem meio mol. E da segunda reação tem 1 mol. Então você só pode cortar meio de cada. Você não pode cortar 1 de meio. Ah, pessoal, eu vou cortar aqui 1. Não, aqui não tem 1, só tem meio. Então você corta meio, não vai restar mais nada de O2 na primeira reação, mais nada, corta meio, e você vai somente cortar meio de 1 que está na reação 2. Aqui tem 1 e aqui só tem meio. Quando você corta os dois O2, não vai restar mais nenhum O2 na primeira reação e só vai sobrar meio mol da reação 2. Por quê? Porque na reação 2 você tem 1 mol de O2. Se você cortar 1 mol de O2 só meio, porque você só está cortando meio. Ah, professor, por que eu não posso cortar 1 todinho aqui? Porque o do outro lado não tem 1, só tem meio. Só tem meio, corta meio de um lado e meio do outro. Se só tem 1, se você cortar meio, vai sobrar meio mol de O2 no lado dos reagentes da reação 2. No momento da soma, certo? Porque agora eu vou somar, não tem mais ninguém para cortar. Sobrou no lado dos reagentes monóxido de carbono e meio mol de O2 no lado dos reagentes. E no lado dos produtos, sobrou quem? Não sobrou nada da reação 1. E no lado do produto, sobrou o CO2 no lado dos produtos da reação 2. Sobrou 1 mol de CO gasoso no lado dos reagentes, mais meio mol de O2 no lado dos reagentes. Sobrou mais algum reagente? Não, cortei. Nos produtos, quem sobrou? Das duas reações, o produto que sobrou somente o CO2. Sobrou que reação? A reação global. Ó, igualzinha. Se sobrou a reação global, você pode sim somar os dois valores de variação de calor. ΔH1 mais 26,4, ΔH2 menos 94,1. Somando os dois, dá menos 67,7. Item, se você observar no slide anterior, é o item C de casa novamente. Fique em casa. Então, um detalhezinho aqui, né, gente? Bem singelo, que você deve observar, que na hora da pressa, muitos alunos erram. Mas creio que você não vai errar, porque você vai estar calmo. Porque você vai saber da matéria. Quem sabe da matéria fica calmo. E se você fica calmo, você acerta os detalhes. Na química, você tem que ser bastante detalhista, organizado. Principalmente numa questão de lei de Hess. Ok? Na quarta questão, você que vai fazer, certo? Faça a próxima questão. E eu sei que você está aí é para tentar. Temos aí a questão 4, eu coloquei aqui a questão 2, mas é a questão 4 já, certo? Então, ele dá aqui, é uma questão típica de lei de Hess, enorme, né? Quando o óxido de magnésio está na presença de uma atmosfera de gás carbono, este é convertido a carbonato de magnésio. Está aqui a reação. São dadas a entalpia padrão de formação das reações em etapa. A formação de 1 mol de carbonato de magnésio, 1 mol de carbonato de magnésio a partir do óxido de magnésio e gás carbônico é a reação seguinte. E essa reação é item A, B, C, D ou E. Então é típica reação de lei de Hess. Ele dá uma reação, ele não sabe a variação de entalpia
Dá para calcular a variação de entalpia? Nesse caso aqui dá, porque essa reação ocorre em etapas. E essas etapas ele deu a variação de entalpia de cada uma. Então a entalpia global é a soma da entalpia das reações em etapa, mas não somente isso, né, gente? Primeiro você tem que somar as reações para saber se dá a reação global. Se der, inverte, divide, deixa do jeito que está, certo? Corta os indesejáveis até chegar à reação global. A partir desse momento, e faz tudo isso também mudando os ΔH, certo? Inverte o sinal, multiplica também o ΔH, divide alguma coisa, divide também o ΔH, certo? Certo, meninos. Eu creio que por hoje é só, né? Tchau. Eu espero que vocês, né, tenham entendido um pouquinho. Tentem fazer as questões, né? Tchau, até a próxima aula. E comentem aí se você conseguiu. Beijos e até a próxima aula.